falar do Livro dos Espíritos, Lei de Reprodução, capítulo 4. Nós vamos falar hoje a partir da questão 693, obstáculos à reprodução. As leis e costumes humanos que criam obstáculos à reprodução são contrárias à lei da natureza? Tudo que dificulta a marcha da natureza é contrário à lei geral. Entretanto, na questão 693, há espécies de seres vivos, animais e plantas cuja reprodução indefinida seria prejudicial a outras espécies e o próprio homem se tornaria uma vítima. Comete ele um ato repreensível ao impedir essa reprodução? Bom, o plano maior deu ao homem, vou usar o termo poder, que é o que a gente tem, mas deu a condição, melhor assim, deu a condição e a inteligência para que nós pudéssemos fazer sempre alguma coisa com relação a isso. E nós não podemos perder de vista que a própria natureza, ela tem a sua lei. Eu sou predador de alguns animais, mas também algum animal é predador de mim. O homem é o que faz sobre todos eles. Sobre tudo, sobre a natureza, sobre tudo. Foi dada ao homem a inteligência e a consciência para manter e modelar tudo isso. Tá certo, vamos pensar, mas há irmãos que... sem dúvida nenhuma. Há espíritos que não têm a menor consciência do seu papel, da sua condição de regulador. Não se regula as coisas de maneira fácil, não é simples. O nosso trabalho, ele é árduo para que isso aconteça. Há os exageros de um lado, a não observância de outros. Vocês percebem como tudo isso se modifica à medida em que eu não tenho a consciência do meu papel? Aqueles que têm a consciência têm um problema sério, têm uma luta grande para fazer com que a natureza se mantenha regulada e controlada. A natureza nos ensina, ela nos dá aula e nós achamos que eu sou o máximo, só eu sei. Quando você tem uma mata fechada, você tem as árvores grandes, altas, embaixo você tem a mata auxiliar. Chove, essa mata auxiliar mantém o solo úmido para que essa gigante permaneça. Se não tiver, seca a terra, não tem água, o que acontece? Morre. Então, nós sempre lutamos pela nossa sobrevivência, pela nossa manutenção. Nós, seres humanos, é que deveríamos fazer esse papel, mas infelizmente nós não fazemos. Como eu já disse numa outra aula, quem polui rios, quem polui os mares, quem destrói a natureza somos nós. A natureza, ela devolve. Chuvas fortes, ventos, tufões, furacões, secas, enchentes. Porque a natureza quer? Não, porque nós provocamos que isso aconteça. E aí diz em uma parte, né? O plano maior, a ação inteligente do homem é um contrapeso estabelecido pelo plano maior para equilibrar as forças da natureza. E é isso ainda que o distingue dos animais. Olha que a frase importante.
ainda nos distingue dos animais. Aí vem uma pergunta: quem é irracional? O animal ou nós? O animal preserva a natureza, e nós? Eles são irracionais, nós é que somos racionais. Quando eu destruo tudo pela questão material, como é que a gente justifica isso? Ah, são seres irracionais. Mas eles se conduzem na natureza como a natureza precisa ser conduzida. E nós que deveríamos proteger, não fazemos. Pela ambição, egoísmo, e toda essa sujeira que a gente carrega dentro de nós, esse lixo que está aqui dentro de nós. Até quando nós vamos continuar nos comportando dessa forma? Difícil. Aí ele continua, né? Porque eu faço com conhecimento de causa. Ou seja, eu sei o que eu estou fazendo. Eu queimo porque eu quero queimar, porque eu quero destruir. Eu quero destruir matas, colocamos incêndios criminosos, porque ali eu preciso criar um pasto, eu preciso criar alguma coisa para criar gado, por exemplo, e para ganhar dinheiro. Mais dinheiro, mais dinheiro, mais dinheiro. E nós esquecemos de um pequeno detalhe. Eu tenho bens materiais, mas eu posso ser levado de volta ao plano espiritual a qualquer momento. O que adiantou eu ficar acumulando riquezas da terra? Eu vou responder por isso. Mas os próprios animais também concorrem para esse equilíbrio, porque o instinto de destruição que lhes foi dado faz com que, ao terem de provar sua própria conservação, detenham o desenvolvimento excessivo e talvez perigoso das espécies animais e vegetais dos quais se nutrem. Nós temos os herbívoros, temos os carnívoros, ou seja, a natureza se autorregula. É o que nós não fazemos com os seres inteligentes. Infelizmente, nós agimos dessa forma. Infelizmente, não tem outra forma de ser, de dizer. Aí na questão 694 ele fala: o que pensar do controle da natalidade para impedir a reprodução e satisfazer a sua sensualidade? Isso prova a predominância do corpo sobre o espírito e quanto o homem está materializado. Ah, se eu ficar grávida, eu vou destruir o meu corpo. Como assim? E a pergunta vem: você não reencarnou? E por que eu estou impedindo que outros espíritos, outros irmãos reencarnem para terem o progresso que eles precisam ter? No que nós somos melhores? Eu tive a oportunidade e o privilégio de renascer, reencarnar, para que eu pudesse melhorar as minhas condições morais e espirituais. O que eu estou fazendo? Não estou fazendo nada nesse sentido. Eu não quero problema, filho da dor de cabeça, aquilo não sei o quê, mas você não foi filho? Você não foi filha? Por que não dar ao outro a condição de poder reencarnar? Por que eu vou querer só isso para mim? Ah, mas a decisão é minha. Claro que é. Claro que é. Quem decide sobre nós somos nós mesmos. Ninguém decide. Quem diz sim ou não somos nós. Por isso nós temos o livre-arbítrio. E dizer sim, não, quero, não quero. Agora, como diz o próprio Mestre, no final haverá choro e ranger de dentes. Na hora da minha passagem para o plano espiritual,
Haverá o quê? Quando eu chegar do outro lado, como é que eu vou explicar? Como é que eu vou justificar? Nem explico, nem justifico. Vou ter que retornar, ter um novo refazimento, para poder entender que isso é algo importante, tanto para nascer como homem ou nascer como mulher. Aí eu não posso ter filho. Tá bom, mas qual é a lição? Adotar um filho de alguém que pode ter sido um ente querido meu numa outra encarnação. Eu estou deixando de fazer isso. Alguém que fez a mesma coisa comigo em uma outra encarnação, e eu estou deixando de fazer. Estou deixando de cumprir o meu papel, aquilo que eu vim fazer aqui. Vamos tomar cuidado, vamos prestar mais atenção, vamos saber qual é o nosso papel em realidade. Como a gente diz, o Espiritismo não obriga ninguém a fazer absolutamente nada. Não aponta o dedo, não recrimina, ele apenas diz aquilo que é preciso dizer. Como é que eu devo seguir o caminho? Quais são os caminhos previsíveis, né? Quais são os caminhos que podem acontecer? Os melhores e os piores. Eu escolho. Eu só não posso reclamar que, olha, eu sou infeliz. Por que você é infeliz? Pare e pense. Pare e pense, avalie, analise com honestidade de propósitos. E nós vamos ver que nós poderíamos ter feito muita coisa e não fizemos. Que a nossa única visão de mundo era material. Enquanto nós não aprendermos que o nosso mundo é espiritual, vamos continuar nos equivocando com relação a isso. Obrigado pela atenção, espero ter podido esclarecer muita coisa. E agradeço e até a próxima.